Olá, professora Suzana. Meu nome é Catarino Santos e hoje eu vou fazer uma análise crítica, né, decolonial de um capítulo do livro do primeiro ano do ensino médio, né, dos autores William Cereja, Carolina Dias, Cristiane Damien, editora Saraiva, e é do PNLD 2026 a 2029, né, um livro de língua portuguesa. Bom, antes de iniciar a crítica decolonial, eu vou ler, né, o pensamento aqui, o que foi a luz de Iota, né, 2021, de Ivete Iota, que eu acredito, né, ser muito interessante antes de começar essa análise decolonial. Ela diz que o livro didático, quer como manual, quer como produto de consumo, é necessário o olhar crítico, né, reflexivo do professor, da professora, para não ser massificado por interesses alheios à educação de qualidade, né? Então, a gente já começa, né, a julgar o livro pela capa mesmo, né? Por exemplo, eu analisar a capa desse livro, né, que ele é intitulado, o livro tem o nome de Identidade, né? Faz um trocadilho aqui com esse ID, né? No meio digital, identidade, eu percebi, né, a ausência da de, uma, de algo, né, nessas imagens que reforçasse, né, que mostrasse claramente a pessoa indígena, né, porque não tem como falar em identidade, principalmente no livro de língua portuguesa para estudantes brasileiros, sem mostrar a questão indígena, né, porque, ao que me parece, essa pessoa aqui ao centro, eu penso que seja alguém, né, asiático. Inclusive, eu dei aula já deste capítulo para o primeiro ano do ensino médio e eles não conseguiram identificar aqui na imagem nada que fizesse alusão, né, ao indígena. Então já fica aí um ponto negativo. Também a importância de ser o livro ele ser escrito, né, por autor e autoras, né, muito importante também. Então vamos lá. No primeiro capítulo do livro, né, trabalhado a literatura, o conceito de literatura, o trovadorismo, a diferença entre língua e linguagem, e os gêneros do trabalho, que são biodata, vídeo currículo e mapa de profissões. Né? Para análise, quando os autores começaram a discutir, né, o que é literatura, eu percebi que o conteúdo ele é crítico, né, reflexivo, não é mecânico, né, nem reprodutivo, porque a partir das indagações, né, dessa crítica literária, Marisa Lajolo e Antônio Cândido, que é importante, eu achei muito importante essa questão de se colocar um crítico e uma crítica para falar sobre literatura, o que mostra que o saber, né, não está centrado somente no gênero masculino. Também nesse capítulo, eu observei algo muito positivo, né, que mostra que o saber universal, né, quando se começa a falar em literatura, foi mencionado aqui, por exemplo, a oratória, né, na África, movimentações literárias de literatura, né, na cantiga oral, porque o livro vai trabalhar o trovadorismo, e o trovadorismo em Portugal foi a partir de cantigas orais, né? Mas aqui, antes de ir para o trovadorismo, ele já mostra que na África também existe, né, esse movimento da literatura oral, né, do canto. Achei muito importante, né, porque mostra traz o negro para o centro da discussão, né, sobre o que é literatura, as movimentações literárias.
Outra parte que eu achei bem interessante é que ainda na parte de introdução, né, da discussão sobre literatura, também traz, deixa eu descer mais um pouquinho aqui, né, a literatura de autoria feminina, né, na Idade Média, que coincide com o trovadorismo, mostrando algumas mulheres que produziram, né, arte nesse período, que eu acredito que foi muito silenciado nos livros didáticos do passado. Esse, quando começa a discussão sobre literatura, destaca destaca essas mulheres que produziram, né, nesse período da Idade Média, que coincide com o trovadorismo, né? Também mostra, há um destaque também, né, para o saber universal e não centrado na Europa, mostra a influência, inclusive aqui mostra a influência árabe, né, na literatura da Baixa Idade Média, né, nesse mesmo período onde começaram as primeiras manifestações literárias. Então, quando o livro ele traz essa questão de discutir o que é literatura, ele trouxe, né, a literatura como um conhecimento, né, universal, ao trazer a questão da oratura, né, das pessoas negras africanas, das mulheres, né, e também a influência de outros países, né, e também, inclusive, trouxe também o movimento armorial, que eu compreendi, de Ariano Suassuna, que teve origem aqui em Pernambuco. Eu entendi que a intenção dos autores aqui foi justamente mostrar que também nós produzimos, né, a arte, né, a literatura erudita, né, também temos nossas contribuições para a literatura. Porém, o ponto negativo que eu encontrei aqui nessa introdução à literatura foi a ausência, né, assim como está lá na capa do livro, a ausência dos povos originários, né, da pessoa, dos povos indígenas, né, porque embora não se tenha registro, assim como não se tem registros, né, escritos do trovadorismo, porque era uma arte cantada, literatura oral, faltou trazer, né, essa questão da literatura indígena mesmo, né, assim como trouxe o movimento armorial aqui, pernambucano, faltou trazer essa questão da literatura indígena, né, porque a gente sabe que os mitos indígenas sempre existiram, né, as questões místicas, os costumes, né, a oralidade, a arte indígena de modo geral, eles produzem literatura, eles têm identidade, né? Então eu achei que faltou trazer um indígena para essa discussão, né? Para esse começo de conversa sobre acerca do que é literatura, né? E o livro traz é, essa discussão, né? O que é língua, o que é linguagem. Eu gostei bastante, porque aqui trouxe, né, a discussão para a questão das mulheres, né, sobre a ausência, né, a não igualdade, né, a desigualdade entre homens e mulheres na literatura. Então, para introduzir essa reflexão sobre língua e linguagem, trouxe também o meio digital, né, porque aqui é uma campanha
né, uma hashtag na internet, uma campanha virtual, né? Também tem aqui o QR Code, então trouxe essa linguagem digital e fez com que o estudante tivesse uma leitura crítica, né, reflexiva, né, inclusive com essa questão dos multiletramentos, né, diversidade de linguagem visual, digital, né, como nós estamos vendo aqui, eu achei bem importante, mas ainda sinto a necessidade nesse capítulo da questão indígena, né? Então, ele traz essas questões, mais outras ausentes, né? Aqui trouxe a figura da discussão, né? A figura da pessoa negra, não como uma reprodução, né? Como o monstro social imaginário, mas sim como pela imagem, né? A gente percebe que a pessoa negra aí, né? Ela está ocupando espaços, né? De poder, digamos assim, né? E não traz ele como pessoas marginalizadas, né? Ao observar a figura. Também outra questão importante, né? Que deixa eu subir um pouquinho aqui. Deixa eu descer aqui para mostrar. Aqui, outra questão que eu achei muito importante aqui, ao fazer a análise a trazer novamente, né, a questão da discussão, né, sobre etnias e o sexo dos autores, né, para a questão é o perfil, né, do romancista brasileiro publicado por grandes editoras, mostra que se manteve o mesmo e traz o estudante para essa discussão, né, que o perfil percebe-se aqui, né, que o que me chamou a atenção foi quando ele citou heterossexuais, porque isso levantou a discussão bastante interessante na sala. Os estudantes questionaram, mas por que botar heterossexuais? Então, foi quando aí o professor, né, traz para a discussão a questão das classes marginalizadas, minorias sociais, né, questão da representatividade das pessoas LGBT, PQI, NA+, né, que eu achei muito importante, né. E outra parte muito interessante do texto, dessa atividade, foi trazer, né, o conceito de linguagem, não mostrando nenhum tipo de hierarquia, né, não privilegia nenhuma norma, mas mostra que a língua, ela é um meio, né, de poder. Eu achei isso bem interessante. Mais uma vez, sinto a necessidade, seria a necessidade de abrir o debate para as pessoas, para os povos originários, né? Porque, mais uma vez, não há. E, para finalizar, o livro traz os gêneros do mundo do trabalho, né? E numa visão, fazendo uma análise numa visão decolonial, eu achei que a reprodução dessa imagem é importante, mas faltou passar disso, né? Não só uma imagem, mas que trouxesse algo que mostrasse a realidade, né? Por exemplo, um médico, uma pessoa preta ocupando espaços de poder no mundo real, né? Porque aqui, ao que parece, é uma imagem meramente ilustrativa. Então, faltou
também trazer para o centro do debate a dificuldade que algumas classes, né, têm em conseguir um emprego, né, devido ao preconceito, e levar os estudantes a perceberem que, enquanto sociedade, que é que eles podem, né, que é que nós podemos contribuir para que isso seja sanado, né? Então, eu acho que faltou trazer para o debate, né, aproveitar a dificuldade, né, que essas pessoas têm em acessar locais e espaços de decisões, né, e o papel do cidadão e a cobrança de políticas públicas para levar essas minorias sociais para espaços de decisão, de poder, né, para o mundo do trabalho. Aqui traz mais uma figura de uma mulher, mas ao que parece é uma imagem meramente ilustrativa, então também faltou trazer para o centro do debate algo mais real, né, as mulheres em espaço de poder, inclusive desigualdade salarial no mercado de trabalho, acredito que seria importante. E, no fim, os estudantes são convidados, né, a produzir os gêneros que foram trabalhados nessa edição e, no fim, tem um fechamento, né, de tudo que foi trabalhado no capítulo que eu achei bem interessante, porque retoma, né, a reflexão sobre tudo que foi exposto e levado à criticidade no decorrer do livro. Então, de modo geral, as atividades do livro, elas, pelo que eu percebi, elas, né, mostram pessoas negras, né, mas pessoas negras, mulheres, o conhecimento, ele é universal, porque a gente vê que na discussão de literatura traz o debate, né, a questão da literatura africana, a questão da literatura feminina lá na Idade Média, né, produção de literatura por mulheres, né, traz aqui o movimento armorial aqui de Pernambuco, mas infelizmente faltou trazer para o debate também acerca da questão indígena na literatura, né, dos povos quilombolas, ciganos, né, pessoas, né, o gênero, a sexualidade, né, pessoas LGBTQIAPN+, né, então eu acho que faltou trazer para esse debate a questão da literatura, né, pronto, então minha análise foi essa, e as referências bibliográficas, né, a BNCC, este livro, que eu fiz análise, e a dissertação de mestrado fornecido, né, proposto pela professora Suzana. Obrigado e até os próximos debates.